Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é Vanessa Jacquemil, eu sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Cumprimento ao podcast Cocriando na Podosfera, em especial ao nosso companheiro Edvander. Cumprimento também ao coletivo Ideias e Diálogos e a todos e a todas que nos acompanham. No último dia 17 de julho, quarta-feira, realizamos no auditório da Faculdade de Educação, no período noturno, das 20 às 21h30, a mesa de debates intitulada Trabalhadores Federais da Educação e a Greve de 2024. A luta continua. A mesa contou com a participação da professora doutora Sâmbara Francelino, da UES, representante do Antissindicato Nacional, da professora doutora Irenise Oliveira, da UFC, presidente da ADUFSE, da Eveline Quirino, técnica administrativa em educação da Procult UFC, e também do representante estudantil Bruno Gabriel de Abreu, integrante do Centro Acadêmico Paulo Freire, do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. A mesa teve como objetivo aprofundar a análise sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação federal na atual conjuntura política e também ser um momento para fortalecer as nossas pautas que permanecem no horizonte de luta. Os debates foram extremamente qualificados e a síntese que podemos chegar é que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação federal por melhores condições de trabalho, carreira, aposentadoria e orçamento para a universidade pública é uma luta pela universidade pública. É uma luta para que a universidade pública continue existindo e possa ser cada vez mais acessada pelos filhos e filhas da classe trabalhadora. Começamos agora com a posição da mesa. Quero convidar aqui os nossos ilustres convidados, a professora Irenise, a professora Sâmbara, Eveline, Gabriel, por favor. Então, como metodologia, né, para a gente organizar o nosso debate, nós combinamos aqui uma fala de 10 minutos para cada um dos integrantes da mesa, né, e depois a gente abre um espaço para a gente poder dialogar e abrir perguntas. Então, vou passar agora a palavra para a professora Sâmbara para iniciar, tá bom? Então, iniciamos agora a nossa mesa, intitulada Trabalhadores Federais da Educação e a Greve de 2024. A luta continua. Boa noite a todas, boa noite a todos, todes. Quero saudar a coordenação do curso de Pedagogia, a Faculdade de Educação, pela iniciativa dessa atividade, né? Ao mesmo tempo que agradeço o convite, a professora Maria do Céu, que também é do Andes, né, dessa faculdade, da regional, estaria aqui com vocês, mas não pôde porque está em outro compromisso. Eu componho a diretoria da regional com ela, então assumi aqui essa tarefa, embora não substitua devidamente, né? Ela que vivenciou de forma tão intensa essa greve das federais, mas é um prazer estar aqui dialogando com vocês e refletindo sobre esse momento tão importante para a educação pública no nosso país, né? Então, abraço a todas, todos e todes e vamos aqui tentar cumprir essa tarefa em 10 minutos, não é isso, Vanessa? Bem,
Nós sabemos que a educação pública e as lutas, em particular as lutas na educação, enfrentam um momento extremamente desafiador, né? À medida que a gente sabe que desde o início da década de 90, que enfrentamos os ataques às conquistas da classe trabalhadora, arrancada e assegurada por meio da Constituição de 88, como medidas neoliberais nesse país. Sabemos que esses ataques, eles têm foco principalmente na seguridade social, na assistência, na saúde, na previdência, mas também na educação. A educação do nosso país, nos últimos anos, né, a partir do início da década de 90, foi foco das privatizações, né, foi foco da não prioridade dos governos em relação àquilo que seria a garantia de um ensino público, gratuito, de qualidade, especialmente no que se refere à educação superior no nosso país. E aí, nos anos 2000, especialmente a partir, né, dos governos do PT, nós também passamos a enfrentar desafios num governo dos trabalhadores que não freou as medidas neoliberais como esperávamos, né, que fosse um governo dos trabalhadores, apesar de reconhecermos os limites desse governo, desde a Carta aos Brasileiros, e especialmente nesse governo, quando a gente atravessou, né, o negacionismo, né, um governo com ações neofascistas, com todas as medidas que enfrentamos no governo, desde o governo Temer, a partir do golpe, né, no governo Dilma, e depois no governo neofascista de Bolsonaro, em que as universidades foram tratadas como antro de badernas, né? Então, tudo que a gente atravessou nos últimos anos e chegar ao governo Lula, um governo que nós elegemos como um governo que seria alternativa, né, à situação de barbárie, né, de truculência, de autoritarismo e total desrespeito às universidades públicas, chegar a um governo petista, né, mais uma vez, e após meses desse governo, em que a educação, em que o serviço público federal, mas especialmente os servidores da educação pública, enfrentavam já vinham de um longo processo de congelamento dos seus salários e, ao mesmo tempo, com a educação pública sucateada naquilo que deveria ser a garantia de todas as políticas voltadas para a pesquisa, para o ensino, para a extensão, nós nos vemos diante de uma encruzilhada em que nós precisávamos encontrar um momento que respondesse à democracia devida para as universidades públicas, mas, ao mesmo tempo, que garantisse um ensino público de qualidade, socialmente referenciado, laico, né, inclusivo, voltado, mas com as condições de trabalho adequada e com uma assistência estudantil que proporcionasse, de fato, a permanência dos estudantes, né, e o mínimo de condição para o desenvolvimento do trabalho docente. Diante disso, né, e na busca de negociações com o governo, que no seu primeiro momento se disse aberto à discussão
com os sindicatos, a discussão com os servidores públicos, né, com as representações dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós encontramos um desafio, nós encontramos possibilidades de diálogo, mas pouca resolutividade no que se refere às necessidades dos trabalhadores docentes, dos trabalhadores técnico-administrativo e, portanto, né, enfrentamos devidamente esse governo e recolocamos, né, o Andes, junto com a FASUBRA e o SINASEF, a gente recolocou a educação na cena política desse país, né? Se, por um lado, se apresentava um imenso desafio com a população extremamente amedrontada, né? Que vinha de um governo neofascista, portanto, uma população temerosa, né, a qualquer enfrentamento ao governo Lula como representação de uma ameaça de ampliação do espaço da direita. Se, por um lado, se apresentava, né, esse medo, essa ameaça, por outro, se colocava por parte das categorias do serviço público, em especial da educação, uma enorme insatisfação com relação aos seus salários, com relação às condições de trabalho, mas que o Andes travou, a nossa organização nunca parou, o debate acerca dos enfrentamentos, das estratégias de organização e de mobilização sempre estiveram presentes, né? E sempre buscamos luz para iluminar as estratégias de mobilização e organização. E foi diante disso, no Congresso do Andes, como uma das estratégias de organização nacional da categoria, né, de organização em nível de todo o país, buscando trazer à luz as reflexões de todas as seções sindicais dos mais diferentes estados, né, de norte a sul do país. E é nesse congresso em que, diante da falta de aceno favorável do governo, que a Denise vai detalhar mais daqui a pouco, né? Todo esse processo de negociação no âmbito das federais, é no Congresso do Andes, que acontece em Fortaleza, né? Que nós tivemos o aceno da categoria para a mobilização e disposição de luta diante do que se apresentava nesse governo para os servidores, as servidoras públicas federais no âmbito da educação. Então, para a gente concluir, diante de toda, né, de todas as contradições que se apresentam na realidade e que, ao mesmo tempo, a educação também encontra dificuldade de se colocar como aquela categoria de trabalhadores que tem a disposição de fazer os enfrentamentos necessários para conquistar os seus direitos trabalhistas. E, nesse momento, nós tivemos uma resposta diferenciada, foram as únicas categorias, né, que ganharam a cena nesse momento, do ponto de vista da luta, da organização, da mobilização, e que fizeram frente a esse governo com coerência, com responsabilidade, com organização e com a disposição de apresentar a importância de se olhar para as universidades públicas federais com o devido cuidado, com a devida atenção, e o governo, né, e conseguimos arrancar conquistas
importantes que foram fruto, que só com a greve foram possíveis, muito embora, né, ainda bem aquém daquilo que a gente busca, né, e daquilo que a gente vai continuar buscando. Então, assim, só para introduzir essa nossa reflexão, a gente entende que essa foi uma greve que arrancou conquistas, mas que nós precisamos continuar mobilizadas, para que a educação continue ocupando esse lugar importante que tem diante do Estado e que merece a devida atenção por parte das políticas públicas. É isso, gente. Muito obrigada. A gente conversa mais no debate. Boa noite. Eu sou Elenise Oliveira, como já foi falado, né? Sou professora do Departamento de Literatura, do curso de Letras aqui, Centro de Humanidades, e sou a presidente da DUS. Então, agradeço o convite, quero parabenizar as coordenações de curso, já estive aqui pela manhã hoje, já fiz uma fala, acho que vou fazer uma fala um pouco diferente agora, tá? Para não, porque já tenho as pessoas que estavam de manhã, então vou fazer uma abordagem um pouco diferente, mas antes quero saudar aqui meus companheiros de mesa, Sâmbara, Gabriel, Eveline, que são também companheiros de luta. Quero saudar os estudantes da FACED, saudar técnicos administrativos, docentes, Eulália, que é a diretora da faculdade, e deixar aqui um registro especial, né, um agradecimento aos professores da FACED que construíram a greve no comando, né, no nosso comando de greve. É um momento muito desafiador e o que nos sustenta é a solidariedade dos colegas, né, o companheirismo, essa disposição de construir juntos. É isso que faz a nossa força, né? Que nos deixa de pé para fazer a luta, saber que acabou a luta, como a gente, quando terminou na Assembleia, que encerrou a greve, acabou a greve, a luta continua. Né? Então, no dia seguinte, não tem férias, não tem, agora vou para casa, vou fazer outra coisa, não, você continua, né? E há sempre outras coisas para fazer, já há novos encaminhamentos, ainda mais que nós, assim terminou a greve, nós já fizemos uma plenária unificada dos docentes técnicos das universidades federais, dos institutos federais, com os estudantes, para criar o Fórum Cearense em Defesa da Educação Pública. Então, no sentido justamente de continuar a luta pelas pautas que não foram inteiramente atendidas, sobretudo a pauta da recomposição orçamentária, né, de fortalecimento das nossas instituições públicas, da carreira docente, porque é disso que se trata, né? Então, se a gente for pensar assim, de uma maneira bem resumida, o que foram as pautas da nossa greve, são essa, a valorização da carreira docente, que estando na faculdade de educação é algo que envolve todos nós, né, do interesse geral, o fortalecimento da carreira docente e a recomposição, né, o orçamento necessário, suficiente para que se tenha educação de qualidade, né, educação democrática, inclusiva e de qualidade. Então, em termos básicos, é isso. Tudo a gente poderia resumir nessas duas coisas, a nossa greve. Né? Então, tivemos ganhos limitados em termos da recomposição salarial, em termos da recomposição orçamentária, mas não são ganhos desprezíveis. E nós iríamos sentir muito se não tivéssemos feito greve, porque a primeira proposta do governo era muito rebaixada. A proposta que o governo fez em dezembro de 2023, depois de 6 meses de negociação, que a mesa foi instalada em julho. Em 18 de dezembro, o governo veio com a primeira proposta, muito rebaixada, tinha esse 0% em 2024, que foi o que impulsionou a deflagração da greve. Infelizmente, nós não conseguimos mudar essa realidade do 0%, né? O governo foi realmente irredutível, foi inflexível e até que, num certo momento se percebeu que nós já estávamos chegando, né? Cada encontro com o governo eram pequenas coisas, né?
e o governo agora já, pequenas coisas que eram negociadas, o governo empurrando essas reuniões para muito tempo depois, já estava difícil para mobilizar pessoas em Brasília. Então, foi se percebendo que o nosso movimento, que foi não crescendo, né, nesse sentido, foi um movimento bastante forte, porque ele iniciou em 15 de abril, o movimento de greve dos docentes, e nós seguimos a cada semana com a adesão de novas instituições, novos docentes, né, de novas instituições. Então, tivemos uma greve forte no Brasil inteiro, que unificou também com outras categorias. A greve dos tais, que havia começado um mês antes, né, aqui no Ceará, e que nós, então, ao aderirmos à greve, ao entrarmos em greve, fortalecemos e construímos uma unidade com os tais, a partir de um comando unificado, não só das universidades federais, como também dos institutos federais e com os estudantes. Então, essa foi uma vitória importante da nossa greve, construir unidade, construir organização. Né? E aqui também, falando de uma faculdade de educação, eu acho que isso também precisa ficar muito claro para nós. Um país como o nosso, ter educação como direito depende do nosso compromisso político, do nosso engajamento político. Né? Por isso que a FACED é um lugar muito mais politizado do que outros lugares da universidade. Porque a área da educação, se ela não tem esse engajamento político, os retrocessos são constantes. Nós já enfrentamos retrocessos, mesmo sendo bastante aguerridos, né? E vocês imaginem, não haveria mais universidade pública e gratuita se não houvesse uma luta de décadas do nosso sindicato nacional antes, né? Inclusive por esse modelo de universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque a universidade pública também, tipo um escolão, né, que não faz pesquisa, que é uma educação de qualquer maneira para condenar os mais pobres, os trabalhadores. Então, é esse tipo de universidade, esse modelo de universidade que nós construímos aqui, pública, gratuita, de qualidade, e que vem se democratizando sem perder qualidade, sem aceitar a precarização, porque a ideia também, às vezes, né, dessas tendências neoliberais é até expandir, mas expande precarizando. Então, o filho do trabalhador, que sempre sonhou em entrar na universidade, quando ele entra numa universidade precarizada, depauperada, com a qualidade dos professores desvalorizados, desmotivados. Então, isso ninguém quer. Né? Não é isso que nós queremos. Nós queremos entrar na universidade como trabalhadores, filhos de trabalhadores, vindo da periferia, negros, mulheres, indígenas. Queremos estar aqui, mas queremos que a universidade seja de qualidade. E se é isso que nós queremos, então isso implica luta constante. Né? Isso implica ter consciência política desde o início. Então, por isso que os estudantes, essa nossa unidade com os estudantes, o apoio dos estudantes é tão importante para nós. Nós não queremos fazer uma greve contra os estudantes, porque, na verdade, essa greve, o maior motivo de ser da greve é manter a universidade pública. E a universidade pública serve aos estudantes, serve à sociedade, a coletividade, né? Na sua produção de conhecimento, né? Que deve servir às grandes maiorias sociais. Deve servir à causa da igualdade social, que só existe na educação de qualidade para todos. Então, a reafirmação da educação como um direito universal, né, que nós temos na escola pública, mas vocês veem também a luta na escola pública para que a escola pública tenha qualidade. Né? Uma luta em glória, às vezes. Né? Tanto a gente anda um pouco aqui para trás, uma luta muito difícil, mas não se questiona, pelo menos até agora, a universalidade da escola pública, né? Da escola do ensino básico. Mas a universidade, vocês viram que no começo do governo Bolsonaro, quando começou a haver esse retrocesso a partir do golpe contra Dilma, a gente ouviu o deputado dizendo nos corredores do Congresso que só devia fazer nível superior quem podia pagar. Né? Gravado e reafirmando isso. Então, há um questionamento sobre se todos devem chegar à universidade. Ou essa conversa de que alguns podem ficar só no ensino técnico, né? Então, você dá um ensino técnico, que já pode ficar só por ali.
Então, é uma luta grande que a gente tem que fazer para que a universidade pública possa se expandir com qualidade, garantindo qualidade para uma parcela maior de estudantes brasileiros. Né? Uma coisa que é importante, acabar com a Enem, com seleções, com esse tipo de coisa. Algo que tem, a nossa luta tem esse aprovado e terminou, então que ele possa ter direito a entrar na universidade. Né? Então, essa é uma luta importante de democratização e que só se realizará com a nossa disposição de luta. Então, a nossa greve, ela tem essa importância. Eu sei que, às vezes, algum estudante fica achando, mas será que não nos prejudica? Então, quem está conduzindo a greve, o tempo inteiro está também com essa preocupação, né? E a greve, ela continua, ela vai adiante, enquanto a gente tem a compreensão de que a greve cumpre a função da luta, que é a função de fazer avançar as nossas pautas, né? Então, o tempo inteiro nós nos reunimos, fazemos assembleias, discutimos nessa perspectiva. E é grande o senso de responsabilidade com os estudantes, mas é grande também o senso de responsabilidade de saber que, sem luta, os retrocessos são terríveis. Prejudicam não só os professores, como prejudicam também os estudantes. Tá? Então, assim, como resultado da nossa greve, nós tivemos alguns avanços, vocês já devem ter acompanhado. Eles são avanços limitados, mas são conquistas da nossa greve. Mostram, também tivemos avanços organizativos, que significa que as lutas de professores, de técnicos administrativos em educação, são lutas hoje mais fortes, que fortalecem a universidade e que fortalecem a educação pública, no momento em que nós temos também outros desafios, como o novo ensino médio, né, que ainda ficaram vários retrocessos nessa reforma que vai para lá, vem para cá, não foi revogada, ficou só... Então, é importante a nossa luta no ensino, na universidade pública, nos institutos federais, elas são importantes também para nós nos colocarmos como uma força, como falou a Sâmbara, né, para podermos incidir, continuarmos incidindo. A gente não joga a toalha, né, Vanessa? A gente não joga a toalha, já votou, é uma lei, mas lei se muda. Então, a gente está na luta para isso, pela universidade pública, gratuita e de qualidade, pela educação pública em geral, e para que a gente possa avançar num país mais justo, mais igualitário. É isso, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Queria primeiro aí cumprimentar todos os estudantes, né? Todas e todos que estão aqui, o conjunto dos estudantes. Eu falei hoje de manhã que a gente, nesse processo histórico, a gente constrói a nossa identidade como ser político, né? E o ser político está ligado ao ser educacional, né? E a gente construindo essa identidade política, a gente vivencia espaços de formação, né? E eu acho que para quem conseguiu e para quem vivenciou o espaço da greve como um espaço formativo, primeiramente, foi um espaço de muito debate político, né? Assim, e aí eu queria cumprimentar, em nome de vocês, todos os estudantes, sem dizer a minha felicidade. A gente está voltando, eu brinco, né? Eu cheguei aqui segunda-feira, a gente voltava assim, com um sentimento muito assim ainda de frustração, parecia que a gente estava voltando da pandemia, né? Assim, um mês veio a pandemia, a gente, né, passou todas as aulas remotas, e quando voltamos era o mesmo sentimento que a gente estava voltando segunda-feira, né? Porque o limbo do tempo, para a gente que é estudante, ele não para, né? Ele continua muitas das vezes, e aí isso é algo que nós avaliamos também enquanto greve. Mas eu queria complementar aqui essa mesa, assim, ter uma mesa com mulheres fortes como vocês, Eveline, né, minha amiga de Consune, professora Inenísia, né, assim, eu quero cada vez mais exercer, assim, a pacificidade da Inenísia, assim, eu acho muito legal, assim, eu preciso cada vez mais exercer isso, porque a gente, em momentos muito críticos da greve, a Inenísia estava lá segurando as pontas, então, quando você coloca uma mulher por um debate, você consegue reestruturar toda a sociedade machista que nós temos nesse Brasil, né? Então é muito importante termos uma mulher como a senhora dirigindo esse sindicato, que para nós é tão importante. Cumprimentar a nossa querida professora Sâmbara. Gente, eu esqueci de botar o acento aqui, Ave Maria. Mas, assim, também é muito importante ter o sindicato da ANTS aqui do nosso lado, assim, muito importante ter o Ceará presente. Eu acho que o Ceará é o berço desse debate político. Então, muito obrigada, professora. Cumprimentar a minha coordenadora,
do noturno, né, professora Vanessa, professora Marilene, né, coordenadora do diurno, nossa diretora, né, da Faculdade de Educação, todos os professores, aí eu não podia deixar de fazer menção a Kelly e a Mauri, né, que foram pessoas que tiveram, assim, à frente da greve. Às vezes eu falava assim, Kelly precisa disso, olha, Gabriel, mas não é assim, vamos debater e tal. Então isso é importante quando a gente forma os nossos estudantes, né, isso é muito importante. Professor Diego, professora Claudiana, professora Adriana Lima Verde, professor João, Silvio Gadelha, dizer que é muito bom ter professores que entendem que isso é um espaço formativo, né? Queria cumprimentar também em especial o coordenador do DCE, que está aqui, Joelto, né, o coordenador do DCE do IF, Germana, secretária-geral, e todos os estudantes. Assim, gente, eu vou correr, também não vou falar muito, porque eu quero mais abrir o debate, porque eu acho que o debate é mais importante, até do que as nossas falas, né? Assim, um momento também para escutar os estudantes também que não tiveram essa participação da greve, né? Primeiro, dizer da nossa participação e responsabilidade contra o setor acadêmico, né? A gente puxou uma Assembleia Geral, né? Não sei quem conseguiu participar, mas a gente puxou uma Assembleia Geral aqui do nosso curso para explicar o que era a greve, por que estávamos incendindo a greve, né? Assim, a professora Vanessa participou, a professora Kelly, e também dizer que a gente entende que a greve é um instrumento legal, né, de luta e de conquistas. Mas primeiro também dizer que o estudante para nós é a nossa maior prioridade. Né? E eu falava muito isso com os meninos do centro acadêmico. Como é que estão os nossos estudantes? Né? Como é que eles estão vivendo isso? Assim? Porque eu, por exemplo, ia me formar esse semestre, né? E não consigo mais me formar esse ano. Então, assim, eu tenho um emprego estruturado, né? Mas o estudante precisa se formar para alcançar o seu concurso. Né? Mesmo que a gente vai garantir todos os processos, na cabeça do estudante é algo mais difícil. Né? Mas aquele estudante precisava alcançar o seu estágio. Né? Infelizmente, o estágio não ficou como uma atividade obrigatória. Né? Eu também não vou entrar no mérito de ser algo bom ou ruim, mas para nós estudantes, naquele momento, foi algo ruim o estágio não ter entrado como uma atividade obrigatória. Né? E eu trago isso como uma visão dos estudantes. Né, tem estudante que saiu do seu emprego para fazer o estágio, né, antes de saber da greve. Tem estudante que se organiza para suas férias fazer o estágio. Para nós da educação, principalmente aqui da FACED, a gente faz estágio no nosso contraturno. Né? Nós do noturno sofremos isso, de fazer o estágio de tarde. Né? Então, quem trabalha não pode conseguir fazer o estágio. Então, tinha toda uma dinâmica. Né? E aí eu gosto sempre de fazer a análise da conjuntura, aprendi isso muito com o Trotsky, de fazer a análise da conjuntura a partir de onde eu estou, né? E eu acho que é importante nós entendermos que o Marx já falava isso, né? Que historicamente a sociedade é feita de lutas, né? E contra a burguesia e o proletariado. E essa disputa ela é real e concreta. Né? Nós elegemos um governo progressista, né? Eu acredito que o governo Lula é um governo progressista, mas é um governo de contradições que se apresentou nesse último período. Eu falo isso sem nenhum problema, como petista filiado, construindo esse partido, mas eu acredito que o governo teve erros. O governo podia ter colocado isso num debate maior. Né? E aí a gente precisa fazer a análise da conjuntura do Congresso. Né? Hoje nós temos um Congresso da extrema-direita. Um Congresso que até pouco tempo estava querendo que meninas, mulheres e pessoas que gestam pudessem ter uma gravidez de um estuprador. Esse é o nosso Congresso. É um Congresso que diz que o filho da classe trabalhadora não pode ter entrada na universidade, como a própria professora Elisa falou. Né? É um Congresso que passou agora a reforma do ensino médio, não passando o texto que a gente tinha votado lá no Senado, né? Como garantindo o espanhol, como lei, como uma disciplina, garantindo o fim das eleitivas. Então é esse Congresso que a gente precisa fazer a disputa. Né? E é muito difícil você fazer a disputa da conjuntura quando a gente não consegue mobilizar os estudantes. E aí eu vou fazer a mesma fala que eu fiz de manhã, que a gente pecou nessa greve. E aí eu faço a autocrítica como dirigente do movimento estudantil, para além do CA, e faço também a crítica para os comandos de greve. Né? A gente precisava ter conquistado e mobilizado mais os estudantes. E aí eu falo isso como uma pessoa que já passou, ocupou a universidade, né, em 2016, que ocupou a escola, que entendo que a movimentação estudantil ela é a base da movimentação. Porque nós temos o quê? Quase 2 mil estudantes 2 mil professores docentes na universidade, nós temos mais de 20 mil estudantes na UFC. Tudo bem que tem estudantes que não conseguem participar da greve, né? Mas a gente poderia ter feito um diálogo maior. E aí a professora Elisa sabiamente trouxe de manhã que isso reflete um contexto. Né? Nós passamos por uma intervenção aqui. Né? Uma intervenção que tinha um
um reitor que estava na reitoria, um interventor que deslegitimou os estudantes. Nós ficamos sem representação estudantil no Consune. Né? A gente volta agora, né? Eu sou um dos conselheiros do Consune, eu e a Gabriela, e não existia isso. Né? Quantas vezes a Eulália não fez o debate lá de defender os estudantes do Consune e simplesmente o Cândido não levava esse contexto. Então, essa desmobilização também foi um dos reflexos da greve. Né? Nós não conseguimos uma Assembleia Geral que a gente não conseguiu mobilizar os estudantes. Né? E aí, isso não foi um problema da UFC, foi um problema do próprio IF. Eu acompanho a turma do IF, não é um problema lá no IF. É um problema na UES, né? Que nós temos hoje ainda um cenário de greve na UES, né? Um cenário que está muito pior do que a própria Universidade Federal, do sucateamento mesmo, faltando professor. E aí a gente precisa também dialogar com o governo que está aqui. O governo estadual é um governo progressista. E como é que a gente vai dar a disputa da narrativa? E aí, professores e professoras e estudantes, eu sempre chamo muito essa ideia, né? De como é que a gente vai movimentar essa greve para que a minha mãe, que não tem ensino superior, que se formou na educação de jovens e adultos, possa entender que a greve é um instrumento legítimo e possa defender a greve quando a gente estiver lá na rua da manifestação. Essa é a minha maior preocupação. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas que não estejam nessa bolha, porque nós vivemos numa bolha. Quem é que consegue ter acesso à universidade hoje para saber dos nossos debates? E aí a gente tem muito isso, né? A universidade, principalmente a gente que está nessa bolha, de achar que todo mundo sabe o que nós estamos vivendo, e não sabe. E aí eu lembro que no dia que a gente fez a manifestação do trabalho, né, no dia 1º de maio, a gente estava lá e tinha gente na rua chamando nós de vagabundos, né? Faz o L, né? Fazendo rechaça mesmo, né? Fazendo chacota conosco. E aí, como é que a gente fala para ele que nós estávamos lá porque a gente queria defender a entrada do filho dele na universidade? A gente estava defendendo uma universidade gratuita, pública e de qualidade. Né? E aí, isso é muito louco, né? Porque o Gramsci vai falar que primeiro a gente conquista as mentes e corações para que depois a gente possa trazer essas pessoas para a luta, né? E a luta pelo socialismo. E eu acho que a esquerda precisa fazer esse debate. E não é a esquerda pragmática, né? É a esquerda mesmo que quer alcançar o socialismo. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós queremos defender o socialismo como uma conquista para o capitalismo. Gente, o capitalismo hoje tem colocado os nossos corpos, as nossas pessoas, os nossos sujeitos e sujeitas em situações de barbárie. Né? O Adorno fala muito sobre isso, né? A gente normatizou a barbárie. Então é normal hoje ter assédio na universidade, é normal hoje o estudante passar quase 7 anos para se formar, é normal hoje a mãe, o pai ter que sair da universidade porque não consegue ter uma creche com seu filho, não consegue ter acesso a uma bolsa de permanência, e a gente normalizou isso, porque só vira um dado. Hoje eu estava de tarde com o pró-reitor da praia, o professor Bruno, e a gente está criando um comitê para criar um plano de ação estudantil para a universidade, né? E eu falando, como é que a gente vai fazer que expire uma urgência para que a gente garanta que esses estudantes que estão voltando agora após greve não evadam? Porque, gente, assim, na minha turma de ontem eu tinha 40 estudantes, só foram 20. Eu não posso garantir que eles evadiram, porque era a primeira, né, retomada de aula e tal. Mas era tão surreal as coisas que aconteceram. Eu lembro muito bem que na semana que a greve acabou, eu tinha ido lá viajar a trabalho para Recife, e aí a gente reuniu o conselho da universidade, né, e perguntou como era que a gente queria que as aulas voltassem, né. Tinha 2 propostas, né, uma proposta para o dia 8 e uma proposta para o dia 15. Né, e eu lembro que tinha professor, não da Faculdade de Educação, ainda bem que os nossos, graças a Deus, ainda estão de luta, mas tinha professor de outros, um e outro que, assim, destoa, mas tinham outros processos em outras unidades acadêmicas que queriam que os estudantes voltassem dia 3 de julho. E aí, como é que você faz isso, gente? Como é que um estudante lá do interior, que mudou sua vida, né? Porque foram 3 meses de greve, voltou lá para sua mãe, para o seu pai, para a sua família lá no interior, vai conseguir voltar aqui em 2, 3 dias. E aí, eu estava lá em Recife e liguei para todo mundo, assim, para a gente conseguir defender que o calendário voltasse pelo menos no dia 15. E aí eu acho muito importante que, assim, nessa hora, não teve quem era a oposição e quem era a situação. Todo mundo se viu. O DCE, os movimentos estudantis, né, os campos dentro do movimento, e a gente fez esse trabalho. Então eu acho que a gente sai, professora, e é esse debate que a gente também fazia, né? Se os ganhos são maiores ou menores do que as perdas. Né? E aí eu acho que todo ganho, dentro do processo de luta para a gente, para quem nós não tínhamos nada, e graças que nós fizemos isso,
é um ganho para conquistar mais ainda. E aí eu acho que a gente precisa entender que a greve, ela encerra esse processo paredista, mas ela continua na luta. A gente precisa continuar por orçamento, porque a gente sabe que o orçamento que está aqui, a gente não chega nem em novembro. A gente precisa garantir mais bolsa, precisa garantir mais estrutura. A gente está numa universidade que tem uma péssima acessibilidade, que não tem uma internet de qualidade, que garanta que os estudantes estudem, né, façam seus trabalhos. Então, tudo isso parte do processo de luta. Então, eu queria chamar aqui, dizer assim, da minha felicidade, assim, e dizer que eu estou na FACED. E aí eu brinco muito, né? Eu sou um defensor muito exímio da FACED, porque eu já venho de outras 4 graduações, né? Assim, nunca me formei, mas vim de outras 4 graduações, e a FACED, para mim, é o canto que mais me informa como ser político e social. E aí eu espero que essa formação ela sirva para algo, né? Porque ela não entre nas contradições do capitalismo. Porque a gente não está formando mão de obra barata para só assumir concurso ou seleção da prefeitura. A gente está formando aqui educadores e educadoras para a transformação de um status quo que só quer aprisionar as nossas mentes, os nossos corações. Eu acho que isso é a gente encerra aqui minha fala. Belas falas, viu? Então, gente, fiquei aqui por último, vou tentar ser bem objetiva para a gente manter aqui o nosso público. Meu nome é Eveline Ribeiro, sou TAI, sou lotada na Pró-Reitoria de Cultura e Arte, né, a pró-reitoria mais nova dentre todas as pró-reitorias. Estive no comando de greve local por todos esses dias, né, os 110 dias, que para nós terminou, né? A gente finalizou com a Assembleia, mas teve ainda outras reuniões. Foi um momento muito desafiante, né? E eu fiz aqui um pequeno roteiro para situalizar aqui cada um de vocês, né? De onde nós partimos. Nós, TAI, em 2023, nós participamos da plataforma Brasil Participativo, que é uma plataforma que recebe as propostas da população, né, para que o governo possa ter a visão dessas demandas. E nesse período, nós, categoria TAI, de todo o Brasil, né, dos técnicos administrativos em educação, começamos uma grande campanha para dar visibilidade ao nosso plano de cargos e carreiras. A partir daí, começou a nossa trajetória de construção de um momento de uma greve. Então, nesse momento, nós conseguimos 77.066 votos, ficando no 3º lugar do ranking de 50 propostas, e fomos agraciados para sermos chamados para apresentar a nossa proposta ao governo. Estivemos num seminário, né? Nossos representantes estiveram lá e apresentaram as nossas demandas. Só para vocês saberem, a nossa carreira técnico-administrativa está parada, como a gente diz que ela caducou por 20 anos. Nós não tivemos nenhum tipo de avanço por 20 anos. Só agora, nesse tempo, né, nessa época, em 2024, que nós conseguimos uma pequena reestruturação, tá? Então, no dia 15 de abril de 2024, depois de muito tempo de tentativas de negociação, sem nenhum sucesso, nós deflagramos a greve. E aí começou a nossa trajetória. E aí eu digo para vocês, porque isso é uma fala de todos nós, não queríamos fazer a greve, né? Não queríamos. O que nós queríamos era o diálogo com o governo da qual nós elegemos. Era o que estava na nossa cabeça, era o que estava na nossa intenção. Mas as coisas não acontecem do jeito que nós imaginamos, né? Então, no dia 15 de abril, foi oficialmente deflagrada a greve em todo o país. 66 universidades, né, professor Elisa, mais ou menos, esse grupo de universidades, entraram em greve. A categoria TAI toda mobilizada, vindo nessa mobilização que aconteceu da plataforma Brasil, onde a gente se envolveu, toda essa movimentação. Eu me lembro de um fato aqui, eu estava em Brasília, quando a gente conseguiu fechar o último momento da votação, a gente estava um grupo de colegas TAI aqui do Ceará, na frente do Planalto,
né, com um monte de guarda lá, a gente estava lá em frente para marcar o tempo de encerramento dessa votação. Foi muito marcante, porque isso aí nos dava a condição de sermos visíveis para o governo. Então, foi muito importante. E a nossa trajetória na greve também foi uma trajetória muito difícil, né? O que foi que nós vivemos nessa greve? Vivemos esse sofrimento político, que eu não vou aqui detalhar, porque Gabriel falou muito bem, né? Toda essa situação de pedir, queremos dialogar, queremos negociar, a dificuldade, e não tem agenda, né? A professora Irenisa também colocou muito essa trajetória, tudo foi muito difícil, né? Tivemos um negociador, um único negociador para a categoria TAI, para a categoria docente, que não entendia nem o que significava a carreira TAI, e também não entendia muito a valorização do papel do docente na universidade. Então, foi um processo de negociação muito difícil, né? Um negociador que dificultou muito mais do que ajudou. Tivemos essa decepção, né, dessa dimensão política, mas também tivemos muita teimosia e muita esperança. Não desistimos. Continuamos nesse processo, fazendo as nossas mobilizações, né? E essa mobilização, como foi bem colocada aqui pelo Gabriel, professora Irenisa, é a união das 3 categorias. Isso nos fez estarmos lá na tenda, ali em frente à reitoria, tá? Todos os dias, com atividades. Um dia específico para a nossa Assembleia Unificada, onde as 3 categorias se uniam para elaborar atividades. Nós fizemos muitas atividades de rua em conjunto, e aqui quero dizer, nessa fala que o Gabriel colocou, né, como é que ele ia explicar para a mãe dele essa importância desse momento da greve. Isso passou pelas nossas cabeças. Como é que nós vamos explicar, não só para a minha família também, né, mas a família de todos e as famílias que estão aí fora e que precisam dessa universidade, que se utilizam dessa universidade nos serviços de saúde ou nos serviços de extensão que a universidade promove, como explicar, como dialogar com essa comunidade que nós, trabalhadores técnicos, estudantes, servidores docentes, né, trabalhadores da educação, pararam para reivindicar melhorias, para reivindicar orçamento. Então, tínhamos que ir às ruas, fomos para a Praça do Ferreira, fizemos aula pública, né? Fizemos grandes manifestações, fizemos caminhadas da reitoria para a Faculdade de Direito, fizemos momento na chegada de Lula aqui ao Estado, tá? Foi um grande desafio, né? Enfrentamos aí várias barreiras, alguns de vocês devem ter participado desse momento, né? Querendo furar um lugar aqui, querendo furar um lugar lá, para a gente chegar mais perto, para a gente poder ter a nossa voz ouvida, né? Para o presidente que elegemos, e estava aqui nesse Estado, o Estado que é visto como a educação melhor do país, mas a educação estava em greve, né? E isso tinha uma importância, mas fizemos tudo isso porque estávamos cientes e conscientes que a nossa pauta de luta era verídica, coerente e justa. Justa, porque a educação não pode ser esquecida. Fizemos aqui, gente, a nível local, muitas coisas importantes. Tivemos a atuação da Rádio Universitária, com o apoio total, com o programa, falando das nossas demandas, né? Com estudantes, com professores, com técnicos, desenvolvendo todas as pautas da greve para que a população pudesse entender por que a Universidade Federal do Ceará, uma das melhores do Nordeste, estava em greve. Era importante que a sociedade visse isso, era importante que a sociedade ouvisse os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, né? Porque daqui nós vivemos
O professor tem o seu salário, o técnico tem o seu salário, o estudante almeja concluir a sua faculdade para ter o seu bom emprego. Então, daqui, nós vivemos aqui, convivemos aqui e saímos daqui para outros ambientes. Então, a população precisava saber por que estávamos passando por tudo isso, né? Nessas nossas pautas, nós tivemos pautas comuns, como foi colocado aqui, o orçamento da universidade. E isso foi uma das pautas prioritárias para todas as categorias que estavam em greve. Essa universidade e as universidades precisavam de mais recursos. Como disse bem a professora Elenisa do governo anterior, né? Que a gente nem quer muito mencionar isso, mas como nós fomos atacados, como nós fomos desvalorizados, como nós fomos colocados de forma isolada, numa situação difícil, bolsas cortadas, concursos cortados, né? Então, nós fomos, assim, rechaçados por esse governo, onde as universidades funcionando bem, o país vai bem. Então, nós fomos os sustentáculos no período mais difícil que nós vivemos nesse momento. A pandemia está aí para provar. Nós sobrevivemos à pandemia, né? Eu digo nós em relação à estrutura, a saúde sustentou a pandemia dentro dos hospitais, né? Com os profissionais. Então, as universidades não poderiam ter sido tão massacradas como foram no governo anterior. Então, uma das nossas pautas foi a questão do orçamento comum. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês no fato que para nós foi muito marcante nessa greve. Olha, a pró-reitoria de graduação nunca tinha entrado em greve, os tais da pró-reitoria, né? Porque a maioria lá são pessoas da área técnica. Mas dessa vez, todos os tais, com exceção das chefias, todos os tais entraram em greve. Todos. Gente, foi uma coisa que marcou essa greve para nós tais, né? Foi muito importante isso. E aí, digo para vocês, a greve é chata mesmo, mas teve impacto. Não teve a Feira das Profissões. Vocês estão achando bom isso? Não, a gente não achou bom. A gente achou que isso foi um impacto para a sociedade que vinha de fora para dentro perceber que algo está errado. Um evento que recebe 3.000 pessoas aqui dentro dessa universidade, que vocês até participaram, não aconteceu. Por quê? Então, esse porquê é importante que as pessoas façam, perguntem. O que está acontecendo com a universidade? Esse evento não aconteceu. Então, muitas coisas foram marcantes dentro do contexto dessa greve, né? E aí, quais foram esses feitos que a gente mais destacado, né? Para concluir aqui a minha fala, nós trouxemos o vice-presidente da Comissão de Educação, o deputado Ildivan Alencar, para nos ouvir. Estava também o Andes nesse dia, alguns estudantes, e foi muito importante isso. Nós sabemos, como foi bem colocado aí, nós temos um governo de coalizão, mas é um governo onde a sua Câmara e o seu Senado, né, é bem da extrema direita, né? Então, ele vinha, ouviu e nos deu voz e abraçou para si essa luta. Também tivemos uma audiência no Senado, onde a pauta específica no Senado foi a questão da reestruturação da carreira dos tais, tá? Isso foi muito importante. E a importância também desse destaque feminino, que eu acho que a Elaine colocou isso para nós também, foi muito importante, como o Gabriel aqui colocou, né, da formação dessa mesa, mas as mulheres nessa greve levantaram as mangas das suas roupas, né, e foram à frente. Me lembro muito eu e o Gabriel na rua, a gente gritando, do lado aqui com a professora Elenisa, mas muitas mulheres estudantes, mulheres docentes, mulheres tais, né, foram a força dessa greve. Então, nossa luta foi nesse sentido. Nós fizemos história nesse momento para manter a educação pública de qualidade, para que todos vocês e todos nós pudéssemos estar aqui, vivenciando esse momento em defesa da educação. Obrigada.
Quero agradecer muitíssimo pelas falas tão qualificadas. O Gabriel falou e eu me emocionei, porque na rua, quando a gente gritava, trabalhador, olha para cá, eu estou na rua para o teu filho estudar. Então, essa era uma das grandes formas de chegar na sociedade, para a sociedade entender qual que é a nossa pauta. E que vocês tenham essa também dimensão, como a professora Elália falou, é um momento histórico. E vocês poderão contar, né, para os filhos e filhas de vocês que vocês fizeram parte dessa luta, a luta pela universidade pública. Então, eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez, né, a fala de todos vocês. Espero que a gente tenha outros momentos, e teremos com certeza, e dizer da dimensão política, epistemológica e do espaço que a FACET ocupa, e que nós possamos também ocupar outros espaços dentro da UFC, né, em diálogo aí com as licenciaturas, e poder fortalecer o nosso lugar na sociedade. E isso é um ponto fundamental.